Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Hoje, Priscila expõe nas redes sociais as marcas de um relacionamento violento. Começou com os leves empurrões, aí depois de um empurrão começou nos leves tapas, até eu levar um chute na perna. Achava que aquilo ia passar, que em algum momento ia mudar, que eu ia conseguir transformar tudo isso e não consegui. Foi difícil falar publicamente sobre o assunto. Ela suportou as agressões por mais de um ano e viu a violência atingir os próprios filhos. Uma nova lei sancionada pelo presidente Lula traz mudanças significativas no combate ao feminicídio no Brasil. Entre elas está o endurecimento das penas, que agora podem chegar a até 40 anos de prisão. Com o pacote de medidas, o governo busca não apenas punir de forma mais rigorosa aqueles que cometem crimes motivados pela condição de gênero, mas também enviar uma mensagem clara de que a violência contra as mulheres não será tolerada. E os dados são assustadores. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no país. Quais são as principais mudanças na lei? Que mecanismos de proteção às mulheres estão incluídos nesse pacote? E mesmo com essa nova legislação, quais são os desafios que ainda permanecem na luta contra a violência de gênero? O 15 Minutos de hoje discute o novo projeto que pune o feminicídio com Isabela Castro de Castro, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu é que agradeço a oportunidade de estarmos aqui tratando desse tema tão importante. E quem nos acompanha nessa entrevista é a Gabriela Dias, repórter do Jornal da Record. Gabriela, como eu citei na abertura, as estatísticas de violência contra a mulher no Brasil assustam muito, né? Oi, Adriana. Olá, doutora Isabela. Assustam sim, e muito. Em 2023 houve até uma redução pequena nos feminicídios, mas o número ainda é muito alto. 4 mulheres morrem por dia vítimas deste tipo de crime, de acordo com o Ministério da Justiça. É uma média de uma morte a cada 6 horas. Só neste ano, de janeiro a agosto, foram 882 casos. E mais de 50 mil sofreram violência sexual nesse período. Um estupro a cada 7 minutos. Na semana passada, o presidente Lula sancionou a lei que amplia a pena de feminicídio, que passa a ser considerado um crime hediondo e não mais um agravante do homicídio. Doutora, essa mudança na lei altera o cálculo da pena? Sim, alterou muito, porque antigamente a questão do feminicídio era uma qualificadora do crime de homicídio. Agora não, ele é um crime independente. E além da gente ter aumentado bastante aqui a aplicação da pena, que passou de ser de 20 a 40 anos, eu ainda posso colocar agravantes, eu posso colocar qualificadoras e com isso aumentar ainda mais. O resultado é que essa pena aqui, ela vai ser uma pena muito mais severa e a mensagem é de que a punibilidade será de fato aqui aplicada. Então, o crime de feminicídio está sendo tratado com bastante seriedade porque ele é um crime que adoece a sociedade. E quando a gente fala em números, como você colocou aqui, mais de 800 mortes já nesse ano, nós temos que entender que essas mortes afetam 800 e tantas famílias. Não é apenas aquelas mulheres que morreram, que são vítimas. São todas as pessoas que estavam ali ao seu redor, muitos filhos órfãos e outras pessoas próximas que se veem envolvidas nessa situação. Essa nova lei, como a senhora bem disse, então ela estabelece aí circunstâncias agravantes para o crime de feminicídio, então a pena pode ser aumentada. Quais situações, por exemplo, doutora, a senhora pode citar para a gente? Se a vítima for menor de 14 anos ou se ela tiver mais de 60 anos, se ela estiver grávida, se ela for um parente direto do agressor, se ela tiver aqui ou for morta por algum motivo que agrave aquela situação, né, por emboscada, alguma morte assim que seja muito difícil ali de lidar, né, algum crime hediondo. Então, na verdade, estão sendo alteradas diversas leis. Nós estamos alterando aqui o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei Maria da Penha, a Lei de Crimes Hediondos. Então, é um conjunto, por isso que nós estamos, inclusive, chamando aqui de pacote antifeminicídio. É uma mensagem clara do governo
de que é preciso mudar a conduta social. É preciso que a sociedade, em especial os homens, entendam que as mulheres não são mais objetos, que não são mais propriedade deles, para eles disporem como bem lhes aprouver, inclusive aplicando a morte que eles entendem que seria aqui necessária, que ela seria, então, a que deveria ser aplicada. Agora que o feminicídio está na lista de crimes hediondos, existem outras implicações dessa classificação? Então, isso significa que a gente tem outros agravamentos, como nós falamos já anteriormente, né? Eu posso colocar outras qualificadoras. O crime hediondo é um crime mais grave, é um crime que tem um acréscimo na aplicação da pena. Então, quando eu trago tudo isso, na hora de somar a quantidade de anos que aquela pessoa vai ficar presa, tudo vai ser aqui colocado e vai ser considerado de uma forma diferente do que era. A senhora mencionou que a Lei Maria da Penha também foi modificada, para endurecer as punições para quem descumpre medidas protetivas de urgência, como ordens de afastamento, por exemplo. Que tipo de penalidades podem ser aplicadas a quem descumprir essas ordens, doutora? Sempre vai poder ser preso, ser recolhido. Uma questão muito importante é que ele também, esse agressor, se ele já estiver preso e ele tiver aqui direito a sair, uma saída temporária, ele vai ter que usar a tornozeleira eletrônica para ser monitorado, para evitar aqui uma aproximação, né? Isso se tratando de qualquer crime aqui sexual ou de violência contra a mulher. Então, a gente está falando de diversos crimes, não é só o crime do feminicídio. Então, nós estamos tratando aqui de um pacote, realmente, para evitar essas condutas, mostrando realmente, olha, não podemos continuar dessa forma. Os crimes contra as mulheres estão diretamente relacionados à desigualdade de gênero. Enquanto a sociedade não entende que é necessária essa transformação social e que é necessário que os homens e mulheres sejam tratados com o mesmo respeito e a mesma dignidade, então os homens, infelizmente, continuam agredindo as mulheres, como nós já falamos, tratando-as como objeto, né? E aí eu quero trazer a importância da gente falar sobre educação e conscientização. Não basta apenas nós estarmos aqui falando sobre aumento de penas e sobre cumprimento dessas penas. É claro que isso é importantíssimo, é sensacional que a gente esteja mandando essa mensagem, mas é preciso também que, em paralelo, se invista mais em educação e prevenção, para que a gente não esteja aqui apenas tratando de mulheres que já foram vítimas, mulheres que já foram assassinadas, mulheres que foram violentadas, que foram agredidas. A gente quer evitar que elas cheguem nessa situação. Doutora, a senhora acredita que as estatísticas recentes sobre feminicídio no Brasil acabaram influenciando a discussão em torno dessa lei? Afinal, essa é uma questão urgente para a nossa sociedade, né? Com certeza, os índices vêm subindo a cada ano. Nós temos aqui uma discussão, né? O Fórum de Segurança Pública, ele é editado todo ano, no mês de julho, são divulgados os dados referentes ao ano anterior. Os dados que nós tivemos divulgados em julho desse ano foram alarmantes. E aí sempre vem a pergunta, mas será que realmente esses índices de violência estão subindo ou são as mulheres que estão denunciando mais? Eu acredito que são as duas coisas em paralelo. As mulheres se sentem mais encorajadas a denunciar, até porque a rede protetiva de acolhimento está mais fortalecida, está mais divulgada, então ela busca direitos, ela busca informações e ela denuncia sim. Mas, por outro lado, os homens estão mais agressivos, os homens estão aqui com maior dificuldade de aceitar o empoderamento feminino, e com isso eu quero dizer, as mulheres dizendo não, as mulheres se colocando, impondo limites a esse assédio e a essa agressividade masculina. Mulheres ocupando mais espaços de poder, indo trabalhar fora, buscando uma remuneração adequada, e isso tudo está sendo muito difícil para a maioria dos homens. Em contrapartida, eles respondem de forma agressiva
E se eles não podem gritar com a chefe no trabalho, eles gritam com a mulher deles em casa. Então, é preciso que essa conscientização aqui venha a se ampliar e esses dados precisam ser estudados aqui com muito critério, e isso realmente vem mostrando a importância das políticas públicas para que a gente possa evitar e melhorar aqui as nossas regras sociais. Doutora, de que forma essa lei se alinha com outras políticas públicas que são voltadas para o combate à violência de gênero no país? Ela veio assim de forma muito interligada, porque como eu já fiz a referência, nós estamos envolvendo aqui 6 leis diferentes. Então ela não é um pacote que veio falar apenas do feminicídio, é um pacote que vem falar de diversas questões, de diversos crimes, todos relacionados à violência contra a mulher. Aliás, a lei foi sancionada no Dia Nacional do Combate à Violência contra a Mulher, uma data bastante emblemática, aonde aqui o governo marcou um gol de placa para reafirmar esse compromisso social de combate à violência. E no que diz respeito à progressão de pena, o texto estabelece que réus primários condenados por feminicídio devem cumprir 55% da pena em regime fechado para serem elegíveis para o regime semiaberto. Isso influencia a forma como esses casos são tratados pela Justiça? Sim, com certeza. E vai ficar muito mais difícil para aquele preso, para aquele agressor que sempre achava que e depois ia dar um jeito, que ia cumprir pouco tempo, que as coisas iam se ajustar, valia a pena o crime. Então é importante que eles entendam, não vale a pena o crime, se cometer qualquer agressão, qualquer crime, vai ter que cumprir uma pena severa, e essa pena vai ter aqui um cumprimento bastante alongado. Ele não vai poder sair por bom comportamento antecipadamente, ele vai precisar estar lá durante 55% daquela pena para só depois evoluir na progressão. Outra mudança importante, doutora, na lei é que o feminicídio passa a ser considerado crime autônomo ao homicídio. Por que essa medida é necessária? Porque agora, em sendo um crime autônomo, ele permite que sejam incluídas agravantes dentro daquele crime. Como nós já falamos anteriormente, o feminicídio ele era uma qualificadora do homicídio. Então isso já resumia, já finalizava o crime ali e por isso a aplicação da pena era mais limitada. Como crime autônomo, o feminicídio estabelece uma pena de 20 a 40 anos, podendo ainda ser acrescidas diversas agravantes, diversas qualificadoras. E com isso, a pena vai ser muito maior. Agora, doutora Isabela, a gente sabe, apesar da gravidade dos crimes e da alta soma das penas, aí um condenado no país, aqui no Brasil, fica preso no máximo por 40 anos. E mesmo assim, a gente sabe que boa parte deles nem fica todo esse tempo na cadeia, porque acaba conseguindo algum tipo de progressão de pena. A aprovação desse projeto, a gente está vendo, é um avanço importantíssimo, significativo, só que ainda existem pontos a serem avaliados, né? Sim, mas quando você vai analisar o pacote também está interferindo na lei de execução penal. E é por isso, por exemplo, que a gente tem agora a questão da evolução do regime de pena apenas após cumprir 55% da pena. Antes era 50%. Pode parecer pouco, mas não é, porque isso são 10% a mais. Então, assim, são diversas medidas que vêm endurecer a aplicação de todas as penas relacionados a crimes de violência contra a mulher. Lembrando que o pacote diz respeito a todos os crimes de violência contra a mulher e não apenas com relação ao feminicídio. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 1.400 mulheres morreram vítimas de feminicídio em 2023. Além das políticas públicas, a sociedade pode ajudar denunciando qualquer tipo de violência contra a mulher. Eu aproveito então para agradecer a participação e os esclarecimentos de Isabela Castro de Castro, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Muito obrigada, doutora. Eu é que agradeço, gostaria de dar os parabéns ao programa, à produção, por trazer esse tema tão importante, por estar dando esses esclarecimentos e colaborando assim na conscientização e educação da nossa sociedade. Muito obrigada.
Eu agradeço também muito a presença da repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Obrigada, Gabriela. Eu quem agradeço, muito importante a gente falar sobre esse assunto. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Nós te aguardamos no próximo episódio.